Olá, olá, olá! E aí, como vai? Tudo ótimo? Então, hoje vamos estar conversando sobre algo que é incrível, que é como liderar uma equipe de alta performance. Quando a gente pensa em equipe de alta performance, a gente pensa logo na área comercial. A área comercial é uma área estratégica da empresa, e principalmente quando a gente está falando de grandes negócios, startups, empresas.com e principalmente big techs. Estamos falando de uma equipe de alta performance e estamos falando de uma equipe com alto valor agregado. É uma equipe comercial que, além de ter uma maturidade comercial, uma maturidade em relação a negócios, uma visão ampla, holística, uma visão ampliada sobre mercados, ao mesmo tempo é uma área que precisa conhecer bastante sobre produtos, sobre negócio, sobre diversas áreas de desenvolvimento, de P&D, sobre inovação e tecnologia. Então, ou seja, em cada um dos negócios, em cada um dos mercados, a área comercial tem sido cada vez mais estratégica. Mas quando a gente pensa em equipe de alta performance, a gente está pensando em qualquer equipe, seja dentro de uma área de produto, seja de uma área de P&D, seja numa área de produção e processos. Então, quando a gente pensa numa equipe de alta performance, a gente está pensando naqueles que são os heads, né, que trazem muito valor para o negócio, que tem muito valor agregado, muito valor percebido e consegue, ao mesmo tempo, tangibilizar e proporcionar inovabilidade dentro de cada uma das soluções que a gente se propõe a entregar. Então, quando a gente pensa em equipe de alta performance, a gente está pensando em qualquer um dos colaboradores. Então, não só na equipe da área comercial. A área comercial, sem dúvida, é uma equipe de alta performance e tem profissionais de alta performance. Mas pensando em cada um dos colaboradores e principalmente aqueles que complementam o nosso negócio, que fazem o nosso negócio acontecer, né? E são as estrelas do nosso negócio. Isso representa entre 10% e 20% dos colaboradores no máximo chega a 20%. Se a gente for pegar o conceito do Jack Welch, ele não chegaria aos 20%, seriam 10% dos colaboradores, e isso em todas as áreas da empresa. Mas pensando numa equipe de alta performance, como é que a gente lidera uma equipe de alta performance? Como é que um executivo, um gestor, deve pensar em trabalhar com essa equipe de alta performance? Lembrando que uma equipe de alta performance, teoricamente, alguns são líderes, outros estão na base, mas ao mesmo tempo tem um perfil de liderança, né? Eles acabam tendo um comportamento muito diferenciado porque eles entregam muito. E é normal quem entrega muito ter um comportamento diferenciado. Então a gente tem que saber lidar com isso. E como é que um líder deve trabalhar com uma equipe de alta performance? Como é que a gente deve se comportar com colaboradores de alta performance? Um ponto fundamental quando a gente pensa em equipe de alta performance é definir metas e objetivos muito claros. Essas metas pessoais, junto com as metas profissionais, deve estar muito conectada, deve estar muito ligada. A gente deve trabalhar com todos os membros de uma forma muito alinhada com os objetivos estratégicos e os pontos focais da empresa, naquilo que se propõe a fazer, com as soluções que ela se propõe a fazer, de forma que todos entendam como deve contribuir para esse resultado, como é que a gente deve atingir esse resultado. E para isso é muito importante que tudo na empresa esteja muito ligado ao que as pessoas também esperam dela e ao mesmo tempo que essa equipe de alta performance ela tenha, né, de perfil e valores pessoais e profissionais. Porque senão a gente vai ter um comportamento das pessoas um pouco desconexo em relação a tudo que a empresa se propõe a fazer, principalmente aos objetivos e metas. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que é fundamental quando a gente está falando de equipe de alta performance, é uma comunicação objetiva e clara. Quando a gente pensa numa comunicação objetiva e clara, pensando numa equipe de alta performance, a gente está falando de ser muito conciso, ser muito objetivo, ser muito coeso, muito coerente dentro de tudo relacionado aos valores, política, missão e visão da empresa. Ou seja, qual o propósito, como é que a gente deve se posicionar e ao mesmo tempo isso de forma muito tranquila, muito fácil, muito claro, porque é importantíssimo, né, que essa conexão, esse fornecimento de informações entre essa equipe e o que a empresa se propõe a fazer esteja muito alinhado. E por último, né, um ponto fundamental quando a gente está falando de comunicação com clareza é a gente estar sempre muito disponível. Quando a gente está falando de liderar uma equipe de alta performance, a gente está falando de um relacionamento constante. Estamos falando de um relacionamento muito importante, né? Por quê? Porque são as pessoas que fazem acontecer e essas pessoas precisam ter essa comunicação muito alinhada para ela ter muita certeza, muita coerência que todos estão caminhando para o mesmo objetivo, todos estão caminhando no mesmo direcionamento estratégico. Então, quando a gente fala de comunicação com clareza, estamos falando de instruções, metas, resultados, objetivos e ao mesmo tempo muita dedicação e compromisso para ter uma proximidade com essa equipe de alta performance de forma
que a gente consiga deixar muito claro os objetivos e os indicadores, os KPIs. Então, ou seja, de uma forma muito coerente, uma comunicação com clareza dentro de uma equipe de alta performance é fundamental. Alguns executivos diziam: eu não preciso contratar mentes brilhantes para dizer para ela o que fazer, mas eu preciso contratar mentes brilhantes para acompanhar como elas estão desenvolvendo e deixar muito claro que aquilo ali é o nosso caminho. Então, ou seja, talvez isso resuma muito o que é uma comunicação com clareza. Outra coisa é fomente a colaboração. É muito importante no mercado e nos negócios atuais a gente falar de forma colaborativa, a gente conseguir implementar de forma muito colaborativa tudo que a gente está desenvolvendo dentro da empresa. Lógico que numa reunião com altos executivos você não vai trazer pessoas de áreas que não tem nenhuma relação com aquilo que você está propondo e colocando à mesa, né? Você encher a mesa de reunião, a sala de reunião com pessoas que estão desconexas com aquilo que você está apresentando, ou então que vai chegar muito tempo depois até as áreas dela, então não faz nenhum sentido. Mas é muito importante você trabalhar no projeto de uma forma colaborativa, que todos percebam que aquilo tem muito valor para a corporação e ao mesmo tempo fazer com que essa equipe trabalhe em conjunto com objetivos comuns, num ambiente muito saudável, num ambiente muito acolhedor e muito próximo a elas, de forma que todos possam perceber que fazem parte do mesmo projeto, fazem parte do mesmo caminho, mesmo que a área só vá perceber esse projeto daqui a algum tempo. Por quê? Esse projeto vai demorar a chegar. Imagina que seja um desenvolvimento de um produto, um projeto estratégico, uma inovação, ele só vai chegar numa área de logística depois do produto estar lançado, depois do produto ser comunicado para o mercado, depois do produto ser vendido e ele ser produzido. Então, dependendo do processo, se ele está muito maduro, tem algumas áreas que não precisam estar à mesa para apresentar para o cliente quais são as soluções, sejam elas as soluções de processo, sejam as soluções de produção, de logística ou qualquer uma outra solução que não faça sentido naquele momento, né? Uma outra coisa é reconhecer um trabalho bem feito. É fundamental para um líder de uma equipe de alta performance fazer reconhecimentos constantes de trabalhos e reconhecimento por meritocracia. A gente está falando de reconhecimento por reconhecimento, estamos falando de reconhecimento por meritocracia. É fundamental não só pensar numa política de meritocracia, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de reconhecimento de verdade, é um aperto de mão, é dizer parabéns pelo trabalho, good job. Ou seja, basicamente é você conseguir mensurar para a pessoa que aquele excelente trabalho foi um trabalho que trouxe uma perspectiva, um novo horizonte, algo inesperado na empresa, algo que fez mudar a dinâmica, o modelo de atuação. Isso é um grande trabalho, isso é um ótimo trabalho, é algo que deve ser mensurado, é isso que deve ser um reconhecimento e apreciar o esforço para chegar a esse resultado. Por quê? Tão importante, né, quanto fazer é saber como fazer. E esse saber como fazer é importantíssimo para você otimizar processos, para você entregar soluções com processos otimizados. Então, ou seja, quando a gente pensa em entregar soluções com processos otimizados, estamos falando de cada um dos membros da equipe, eles sabem os seus papéis. E ao mesmo tempo, você precisa reconhecer esses papéis bem feitos, né? Outra coisa é proporcionar, já pegando o gancho, né, quando a gente está falando de trabalho bem feito, vamos pegar o gancho de a gente trabalhar regularmente com feedbacks. Então, ou seja, a partir do momento que você consegue reconhecer um trabalho bem feito, você consegue dar feedbacks. Então é importante você ter feedbacks de uma forma regular dentro da empresa, de forma que essa troca seja uma troca muito saudável, muito tranquila, porque os membros da equipe vão perceber que fazem parte daquela equipe. Então, ou seja, você ter feedbacks honestos, construtivos e constantes, está tudo relacionado a um trabalho colaborativo. Por quê? Porque o líder nada mais é do que um grande consultor dentro do negócio. Então essa liderança para uma equipe de alta performance, ele basicamente é um consultor trabalhando com toda a sua experiência, know-how, vivência e todo o tempo que ele tem dentro da empresa, e mesmo que ele não tenha muito tempo, mas ele tem maturidade para lidar com aquelas pessoas, com aquela empresa, com aquela situação. Então é fundamental trabalhar dentro de um ambiente colaborativo e dentro de um ambiente que esse feedback seja construtivo e constante. Outra coisa é o desenvolvimento de novas habilidades. É fundamental para um líder que trabalha com uma equipe de alta performance, ele está se atualizando constantemente. Porque eu sempre falei que meu sonho era liderar uma equipe muito melhor do que eu. Eu conseguiria atingir o ápice da minha vida profissional, né, como um executivo, trabalhando com uma equipe ao meu lado que fosse muito melhor do que eu em tudo. Basicamente,
eu teria a certeza que seria um grande gestor, um grande líder se eu estivesse trabalhando com uma equipe muito melhor do que eu naquilo que se propunha fazer. Então, significa que eu precisaria constantemente estar me reciclando. Então, quando a gente fala de mentoria, coach ou qualquer uma outra coisa, basicamente a gente está falando de trabalhar com uma equipe de alta performance, sendo um assessor, um consultor, um papel de orientador daquela equipe, porque todos sabem o que fazer e como fazer. E é importantíssimo, né, já que a gente precisa, né, se autodesenvolver, que a gente possa fazer e promover com que essa equipe de alta performance também tenha uma reciclagem constante em relação a incentivar a aprendizagem contínua, constante, né, dessa equipe. Uma outra coisa, por fim, não menos importante, é muito importante em qualquer empresa, seja ela tradicional ou no ambiente mais inovador de startup, ter um ambiente extremamente saudável. Ter um ambiente colaborativo, um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, um ambiente que todo o trabalho em equipe seja sensacional, seguro. E é importante que as pessoas percebam isso. Isso acaba fazendo parte de um valor, né, que elas vão perceber no médio e longo prazo. Mas esse ambiente colaborativo, esse ambiente de alta performance, digamos assim, é fundamental que essa troca seja uma troca muito sadia, muito saudável, né? E isso faz parte da colaboração. Basicamente, quando a gente está falando de ser líder de uma equipe de alta performance, é um grande desafio. Não imagine se você tem um gestor e ele tem uma equipe sensacional numa empresa de ponta, numa empresa tradicional, mas um grande grupo que vem desenvolvendo grandes trabalhos, que é fácil liderar essa equipe. Não tenho dúvida que esse executivo, esse gestor deve passar horas e horas pensando em como se comportar, como agir e ao mesmo tempo como liderar e proporcionar valor para essa equipe, né? Para que ele retenha, para que ele mantenha e faça essa equipe continuar desenvolvendo grandes trabalhos. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!